No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma rápida análise dos times que tiveram as melhores campanhas dos últimos 10 jogos. Times que venceram pelo menos 7 das últimas 10 partidas que disputaram. Logo, a gente vai falar sobre o OKC Thunder, sobre o Phoenix Suns, sobre o Portland Trail Blazers e também sobre o Los Angeles Clippers, que eu sinceramente não imaginava que estaria presente em algum comentário positivo nessa temporada. A ideia é que esse quadro seja quinzenal para a gente analisar os melhores times e piores times desse intervalo de tempo, mas você pode comentar aí embaixo se você quer que seja semanal ou que seja mensal. Provavelmente eu vou escutar a sua opinião e vou fazer o que você está pedindo, porque este canal também é uma democracia. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Na verdade, eu esqueci de umas coisas que é importante falar antes de começar o vídeo de fato. Eu não vou trazer muitos números, muitas estatísticas, para além dos ratings. O que é o rating ofensivo e o rating defensivo? A quantidade de pontos que um time marca a cada 100 posses de bola ou a quantidade de pontos que um time toma a cada 100 posses de bola. O rating ofensivo, quanto maior, melhor. O rating defensivo, quanto menor, melhor. Eu vou usar essas duas métricas para poder falar sobre o desempenho dos times nos últimos 10 jogos. Além desses dois, mais uma estatística complementar deles, o net rating, que é basicamente rating ofensivo menos rating defensivo, tá? Não é de forma absoluta que o time com melhor net rating vai ser o melhor time da liga, ou que a melhor defesa vai ter necessariamente o melhor defensive rating, mas sinceramente, dentre todas as métricas mais generalistas que a gente tem, elas são as melhores para a gente poder avaliar o desempenho de um time. Não vou ficar repetindo isso toda hora no vídeo também, apesar de que ter quase certeza que eu vou repetir alguma vez, então já peço desculpa antecipadamente, mas eu vou deixar em algum lugar na tela passando essas estatísticas enquanto eu estiver falando sobre cada um dos times, beleza? O primeiro time que a gente vai analisar é o Portland Trail Blazers. Eles não tiveram uma melhora tão significativa assim nos ratings. Eles não estão nem no topo da liga nessa sequência de 10 jogos, tanto no rating ofensivo quanto no defensivo, apesar de terem melhorado sim. O rating ofensivo melhorou 1.8 e o rating defensivo caiu menos 0.8, o que para o rating defensivo é positivo. Eu falei que eu ia repetir isso pela mesma vez, você ficou porque você quis, beleza? No geral, para vocês terem uma noção melhor, é apenas o 15º ataque e a 20ª defesa nesse intervalo de 10 dias. Mas o que realmente importa, o que é relevante nessa sequência de vitórias, é os times que Portland venceu. Foram 2 vezes o Houston Rockets, uma vez o San Antonio Spurs e outra vez o Boston Celtics, que também vinha de um excelente momento. Ou seja, 4 dessas 7 vitórias não vieram só contra times de campanha positiva, vieram de times excelentes de campanha positiva, o que é muito importante, deve dar um gás inacreditável para um elenco que ainda é muito jovem. E falando no elenco, claro que eu não vou deixar de destacar aqui o cara mais importante desse time no momento, que é o Deni Avdija. Para mim, assim, na minha humilde opinião, ele não tem muito mais o que possa fazer para ir para o All-Star Game nessa temporada do que ele já está fazendo dentro do contexto do que era esperado tanto dele, tanto do contexto que era esperado do Portland. Ou seja, para mim ele deve sim ir para o All-Star Game. Agora, se eu for falar para vocês que eu imagino que esse desempenho ele vá seguir para o resto da temporada, eu vou estar mentindo também. Eu acho que eles estão muito próximos do teto, do que eles podem fazer de melhor nessa temporada, o que é positivo. A gente não esperava que Portland fosse jogar bem como está jogando. Sinceramente, eu não estava entendendo o que eles queriam para essa temporada. Se eles iam tancar, se eles iam seguir o bom desenvolvimento que eles tiveram no final da temporada passada. Eu acho que a resposta é que eles seguiram o bom desenvolvimento do final da temporada passada, uma coisa que é difícil de acontecer. Eles conseguiram fazer e estão aí colhendo os bons resultados também, contando com uma grata surpresa que é esse desempenho positivo do Deni Avdija. E sim, isso que você está escutando é um helicóptero que resolveu passar em cima do meu prédio no momento em que eu sentei para gravar o vídeo. Como a minha terapeuta recomendou, eu não vou discutir com aeronaves hoje, vou pacientemente esperar passar para vocês também não ficarem escutando o barulho de um helicóptero policial enquanto eu falo sobre basquete. Agora tem criança gritando também. E para fechar meu raciocínio, esse é o momento em que o General Manager costuma tomar a decisão. Se ele vai manter esse núcleo e vai acreditar, vai investir para que na temporada que vem Portland seja um time sério e brigue lá no topo da conferência, ou se ele vai aproveitar o bom momento, sair trocando as peças e estender um pouco mais o rebuild.
costuma ser decidido entre essas temporadas em que o time está ali no meio da tabela, impressionando pela expectativa estar baixa, mas também não conseguindo alçar, sei lá, uma vaga direta nos playoffs. Veremos, eu tenho boas expectativas e tenho esperança que esse time para as próximas temporadas realmente vai dar trabalho, porque tem tanto peças para trocar quanto jogadores jovens aí para seguir com esse núcleo legal que o Portland tem no momento. E o segundo time que vai passar por essa análise de momento é o Phoenix Suns, com 8 vitórias nos últimos 2 jogos, contando com a melhor defesa da liga nesse período. Não vou dizer que a defesa mudou da água para o vinho, tá? Eu acho difícil um time que tem o Dillon Brooks ser ruim defensivamente, mas de fato as coisas se encaixaram muito bem nos últimos 10 jogos. Para vocês terem uma noção, o rating defensivo do Phoenix Suns melhorou 6.9. Ou seja, ele caiu 6.9. Você lembra que eu estava falando que seria uma melhora mais ou menos boa o aumento de 1.1 do Portland Trail Blazers? Olha isso, cara. Tipo assim, é muita diferença. Esse time está tomando quase 7 pontos a menos a cada 100 posses de bola do que estava tomando antes, e isso fez toda a diferença para que o Phoenix Suns conseguisse vencer tantos jogos assim. Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, o Phoenix Suns está na frente do Houston Rockets. É realmente impressionante como esse time evoluiu ao longo da temporada. Lá no comecinho, a gente elogiava o Phoenix Suns, talvez por não estar esperando muita coisa. Então, quando eles começaram a vencer alguns jogos, a gente virou e falou, talvez esse time seja melhor do que todo mundo imaginou que ele fosse. Depois perdeu alguns, ficou naquela campanha um pouco mais ou menos, e aí vieram comentários também dizendo, olha, a gente empolgou, a gente talvez tivesse falando um pouco do time, a gente começou a falar demais, só que ele também não tá tanto assim. Pois bem, nesse momento que o Phoenix Suns volta a crescer, eu vejo como um desempenho um pouco mais sustentável do que foi as vitórias lá no começo da temporada, e isso é muito, muito positivo mesmo para o time de Phoenix. Claro que a gente está falando dentro do contexto da Conferência Oeste, que é uma conferência muito difícil, óbvio que em algum momento vão acontecer suas derrotas. Mas eu li uma coisa no Twitter que eu achei sensacional, e eu arrumei uma desculpa para trazer isso para o vídeo, que esse Phoenix Suns é tipo o PSG low profile. É o Phoenix Suns low profile. Não tem um Big Three, mas eu acho um time mais sustentável a longo prazo, acho não, né? Com certeza é um time mais sustentável a longo prazo do que era aquele Big Three. É um time que tem um sucesso mais palpável a longo prazo do que era na temporada passada. E bem, a prova disso está justamente no desempenho e no término dessa história, né? Uma coisa que vale a pena citar, já que eu também citei para Portland, então, para ser justo, a maioria das vitórias do Phoenix Suns foram contra times de campanha negativa. 6 dessas 8 vitórias. Isso é relevante para a nossa análise do momento? Eu acho que não, e eu vou te explicar o porquê. Primeiramente, é o ranking de melhor defesa da liga nesses 10 jogos. Os outros 29 times também tiveram a oportunidade de jogar contra times fracos e nem por isso superaram a defesa do Phoenix Suns. Esse já é um ótimo sinal, porque a comparação aqui é feita com todos os outros times da liga. E o segundo ponto é que se o Houston Rockets estivesse vencendo jogos contra times de campanha negativa, eles não estariam nessa crise, vivendo seu pior momento da temporada, como estão tendo também o trabalho do Emil Udoka sendo contestado justamente por conta disso. Eu acho sinceramente pouco valorizado essas vitórias contra times de campanha negativa. Eu acho que mostra sim que você é um time melhor e, além disso, mostra que você é um time consistente, coisa que o outro lado da troca, já que a gente está citando aqui, o Houston Rockets não está conseguindo ser. E, meu amigo, consistência, quando você tem que jogar 82 jogos na temporada regular, quando as séries de playoffs são melhor de 7, é realmente muito relevante. Agora a gente vai para as duas histórias que são as mais interessantes desse vídeo. A do Oklahoma City Thunder e a do Los Angeles Clippers. Esses dois times têm um retrospecto bom nos últimos 10 jogos, um ganhando 8 de 10, outro 7 de 10, mas as vitórias e o contexto têm um peso totalmente diferente para cada um deles. Vamos começar com o Oklahoma City Thunder. Antes dessas 10 partidas, eles tinham a melhor defesa da liga. Depois das 10 partidas, eles têm a terceira melhor defesa da liga, no caso, nesse recorte específico. Isso não significa uma coisa boa para nenhum dos times, obviamente. Mas porque para o OKC é um pouco pior. Eles tinham a melhor defesa da liga em defensive rating
para uma margem considerável do segundo. Eu até imaginei que em algum momento isso fosse voltar ao normal, tá? Eu imaginei que fosse ficar mais próxima e etc. Mas que em 10 jogos eles iam ser a terceira, eu realmente não esperava isso. O ataque também caiu do quinto, quarto, se eu não me engano, antes desses 10 jogos, para o 12º, o que mostra que o Oklahoma City Thunder veio enfrentando problemas que eles não chegavam nem perto de enfrentar lá no começo da temporada. Dado as informações, agora vamos para o contexto. É visível que o OKC tem um problema no momento, que são as bolas de 3. E logicamente, né, quando o time tem um problema tão visível, as outras áreas também acabam sendo um pouco afetadas pelo momento, pelo psicológico, pelo fluxo que as partidas costumam funcionar. No caso do Oklahoma City Thunder, isso não significa que o time agora é ruim. Não significa que o time é uma farsa. Inclusive, cara, todas essas narrativas muito objetivas da internet, sabe? Nossa, esse time é o melhor da história, esse time é o pior, esse time é uma farsa, esse time é inacreditável. Normalmente elas estão erradas, sempre fica ali no meio termo. Eles não vão bater o recorde do Golden State Warriors, que foi de 73 vitórias e 9 derrotas. Isso não está mais sobre cogitação, beleza? Passado isso, a gente começa a ver um Oklahoma City Thunder formada de um time um pouco mais humano, porque o que eles vinham fazendo era realmente impressionante. Era realmente algo para se comparar com o Golden State Warriors. Só que, como eu falei no caso do Phoenix Suns, a temporada é longa. 82 jogos exige muita consistência. E ser consistentemente tão bom quanto eles estavam sendo no começo da temporada é muito, muito difícil. Realmente está só para a elite da história do basquete, como foi para o caso daquele time dos Warriors. Isso não significa que o Oklahoma City Thunder é um time bom. Eles ainda são os favoritos ao título, mas, assim, depois dessa sequência, eles não são tão favoritos quanto eles eram antes. E isso é muito importante para mim, por exemplo, que estou assistindo sem torcer para nenhum time, até porque o Brooklyn Nets, veja bem aqui, ó, tá aqui, tá aqui. O gigantesco não vai competir pelo título, né? Então, na pós-temporada não estou torcendo para ninguém. Isso é bom pra gente, porque a gente vê um campeonato mais equilibrado, não chega na pós-temporada tão óbvio quanto estava parecendo que ia ser. Então, positivo, negativo para o torcedor do Oklahoma City Thunder, que está tendo que lidar com seu time tendo problemas. Olha só que negócio inacreditável. Já o caso do Los Angeles Clippers é totalmente o inverso. Aí que a gente para e pensa o quanto é difícil analisar um time da NBA sem ter total o contexto, sem olhar só para estatísticas, mas também sem olhar só para a campanha, sem olhar só para os times que jogaram contra. O momento do time ele é uma junção de várias coisas. Eu acho que a distância entre o sentimento do torcedor do OKC e do torcedor dos Clippers nesse momento caracteriza muito bem o que essa análise por que essa análise é tão complicada de fazer? Como vitórias soam diferente, completamente diferentes no caso, para torcidas e times opostos. Nesse recorte de 10 jogos, o Clippers tem o segundo melhor net rating da liga. Eles saíram de 25º antes desses 10 jogos para o segundo. Você tem noção do tamanho do salto que esse time deu? Assim, cara, é completamente absurdo. O offensive rate dos caras melhorou em 10 pontos. 10.1, para ser mais necessário. 10.1. Eles estão marcando mais ou menos 10 pontos a mais a cada 100 posses de bola do que estavam marcando antes. É completamente bizarro a diferença que está jogando o Los Angeles Clippers agora em relação ao começo da temporada. Ou seja, é claro que a solução sempre foi e sempre será demitir o Chris Paul. Sacanagem? Obviamente não, né? Assim, de certa forma, demitiram um cara e as coisas começaram a dar certo. Mas seria muito simplista falar que... O que virou o Chris Paul? Virou o dementador? Ele estava sugando a qualidade do time inteiro? Porque eu vou ser bem sincero pra vocês. Esse é o Clippers, não esse, né? Esse de 8 vitórias, 9 vitórias em 10 jogos, né? Mas um Clippers bom era o que eu esperava deles no começo da temporada. Eu tava meio negacionista com a derrota dos Clippers. Eu tava vivendo, tipo, um luto. Não, cara, não é possível que esse time é ruim. Aí vai o Kawhi ficar saudável e o time segue ruim. Aí o Harden jogava bem e o time perdia do mesmo jeito. Eu fiquei, cara, não faz sentido. Nada que eu acredito no basquete vai funcionar mais.
Eu não conseguia explicar por que esse time não estava encaixando, por que as coisas não estavam funcionando, assim como também não tem uma explicação clara para você no momento, por que as coisas mudaram tanto assim. Requer um vídeo separado, destrinchando, com alguns vídeos aqui de jogos para a gente analisar do começo da temporada para agora, para entender completamente essa mudança do Los Angeles Clippers, mas é fato que eles voltaram a brigar por alguma coisa. Agora vamos lá, o Clippers é fogo de palha? Eles são bons mesmo? Qual que é a realidade dos Clippers? O começo da temporada ou agora? Eu não vou ficar em cima do muro, também não vou esconder minha opinião, porque eu sinto que eu posso queimar a língua em algum momento, mas vou ser sincero. Eu acho que a realidade mesmo desse time é o que está agora. É óbvio, né? Com uma derrota a mais, etc. Um 7-3, um 6-4. Eles ainda estão bem longe, né? De uma zona de classificação direta para os playoffs, por exemplo. Então tem que sim manter essa consistência até o final da temporada. Mas sendo muito honesto com vocês, era o que eu esperava do time antes da temporada começar. Eu estaria mentindo se eu falasse para vocês que eu não acredito neles, etc. É o tipo de time que normalmente faz eu queimar a língua. Eu olho para o futuro e falo, por que eu me empolguei com essa merda? Por que eu me empolguei com esse time horrível, né? Mas o Clippers, enfim, né? Eu estou acreditando que sim. Eles vão se reerguer e vão caminhar bem ali até o final da temporada, provavelmente chegando para disputar os playoffs com uma equipe bem competitiva. Não vejo eles fazendo uma troca muito agressiva nessa trade deadline, mas provavelmente também eles devem se movimentar, não devem ficar 100% parados. Não costuma ser um bom momento fazer mudanças quando seu time está finalmente ganhando, mas faz sentido para encaixar algumas peças, porque também o desempenho que tiveram no começo da temporada não vai ser apagado. Então alguma coisa de ruim esse time tem. Eu acho que seria inteligente eles tentarem consertar essas coisas ruins agora no bom momento que a equipe vive. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre esses 4 times que eu mencionei. Comenta aqui também se você gostou do formato, se você achou legal, se você acha que a gente deve seguir fazendo, ou se você achou que é horrível também. Pode comentar aí, fala, para de fazer, não foi legal, que eu provavelmente não vou atender seu pedido, mas é muito importante o seu engajamento aqui. Meu nome é José Jefferson, eu espero que você tenha gostado e eu te vejo aqui na próxima. Valeu, tchau, tchau.